Muito bom dia, oitavo ano. Tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Hoje falaremos sobre a concordância nominal, assunto que está no capítulo 16, páginas 358 a 367 do livro 1. Estamos terminando. Vamos lá? Quando falamos em concordância nominal, temos como regra geral que o adjetivo, o artigo, o numeral adjetivo e o pronome adjetivo devem sempre concordar em gênero e número com o substantivo a que se refere. Assim, temos como exemplo: aqueles dois meninos estudiosos leram os livros antigos. Nós temos a palavra aqueles, dois, e estudiosos, nós temos aí pronome, numeral e adjetivo, respectivamente, e essas palavras estão se referindo ao substantivo meninos. Observem que meninos se encontra no masculino e no plural. E é por essa mesma razão que essas palavrinhas, aqueles, dois e estudiosos, também se encontram no masculino e no plural. Temos ainda o artigo os e o adjetivo antigos. Essas duas palavras referem-se ao substantivo livros, que também se encontra no masculino e no plural. Isso só foi uma coincidência. É por esse motivo que a palavra, que o artigo os e que o adjetivo antigos concorda em gênero e número com esse substantivo. Por isso que eles se encontram no masculino e no plural. Como sabemos, toda regra apresenta sua exceção. Passaremos então agora a observar alguns casos específicos quando se fala em concordância nominal. Com relação às palavras anexo, obrigado e incluso, funcionam como adjetivos e devem concordar com o substantivo ou com o pronome a que se referem. Observem os exemplos: segue anexo o livro, seguem anexos os livros. A fotografia segue anexa, as fotografias seguem anexas. Observem que nós temos aí a concordância com os substantivos. Com relação à palavra obrigado, ele disse obrigado, ela disse obrigada. Então, quando nós temos alguém do sexo masculino agradecendo, ele deve dizer obrigado. Já quando temos alguém do sexo feminino agradecendo, esta pessoa deve dizer obrigada. Com relação à palavrinha incluso, o documento está incluso, os documentos estão inclusos, masculino, plural. A procuração está inclusa, as procurações estão inclusas. A concordância aí, então, sendo feita com relação ao substantivo a que se referem. Temos aqui o que acontece com as palavras meio, mesmo, bastante, caro, barato e só. Com relação a estas palavras, devemos estar atentos, uma vez que elas podem funcionar tanto como adjetivos, como podem funcionar também como advérbios. Quando elas funcionam como adjetivos, elas se tornam variáveis. Observem, tomou meio litro de refrigerante. A palavra meio está no masculino porque se refere a litro. Já tomou meia garrafa de suco está no feminino porque se refere à palavra garrafa. Ela mesma contou tudo. Ele mesmo contou tudo. É a mesma coisa. Mesma está no feminino porque refere-se ao pronome no feminino. Mesmo está no masculino, uma vez que ele se refere a um pronome no masculino.
Temos ainda bastantes pessoas compareceram à reunião. Nesse caso, a palavrinha bastantes, no plural, muito pouco utilizada por nós, ela tem a mesma significação que a palavrinha muitas. Então, todas as vezes que, no lugar de bastantes, pudermos colocar muitas ou vice-versa, elas serão escritas no plural. Os sapatos eram caros ou baratos. Nesse caso aqui, cabe para os dois sentidos. O adjetivo ele vem colocado no masculino e plural, uma vez que se referem ao substantivo sapatos. A mercadoria era cara, a mercadoria era barata. A mesma situação, está no singular e no feminino, uma vez que se refere a um substantivo no singular e no feminino. Luana ficou só. Elas ficaram sós. Nesse caso, essas palavras destacadas têm o sentido de sozinha ou sozinhas. Como dissemos anteriormente, essas palavras podem funcionar como advérbios. Sendo assim, elas são invariáveis, ou seja, elas não sofrem flexão. Observe, a porta estava meio aberta. Ela anda meio aborrecida. Mesmo se tratando de substantivos ou pronomes no feminino, o advérbio fica invariável. Ela estava mesmo cansada. Elas falam bastante. Percebam que aqui tem o sentido de muito. Aqueles sapatos custaram caro ou aqueles sapatos custaram barato. Os artistas só esperam ter seu talento reconhecido. No caso aqui, a palavrinha em destaque tem o sentido de apenas. Observando então que são palavras invariáveis, são advérbios. Também temos o caso das expressões formadas pelo verbo ser mais um adjetivo. E principalmente nas expressões é bom, é necessário, é proibido. Neste caso, nós temos duas possibilidades. Se junto com o substantivo não houver determinante, então essas expressões elas ficam invariável. Observe, água mineral é bom, virtude é necessário, bebida alcoólica é proibido. Agora, se junto ao substantivo aparecer um determinante, um artigo, um pronome, então essas expressões elas passam a ser variáveis. A água é boa. Observem que agora, neste exemplo, nós temos a colocação do artigo a. Desta forma, a gente muda também a expressão. A virtude é necessária. A bebida alcoólica é proibida. Nesse caso, então, como vocês puderam observar, a gente tem a concordância por ser variável. Quando nós temos um adjetivo e vários substantivos, se o adjetivo aparecer antes dos substantivos, também há duas possibilidades para ser feita a concordância. A primeira é, se o adjetivo for um adjunto adnominal e aparecer antes dos substantivos, ele pode concordar com o mais próximo. Escolheu hora e lugar. Então, nós temos hora e lugar como os nossos substantivos e temos ainda o adjetivo má, ou no caso mal, né? A concordância aí, então, ela foi feita, no caso desta oração, ela foi feita com o substantivo mais próximo, ou seja, com o substantivo hora. Por isso, o adjetivo foi colocado no feminino.
Agora, se o substantivo mais próximo for um substantivo no masculino, o adjetivo ele também é colocado no masculino. Escolheu mal, lugar e hora. Porém, se o adjetivo for um predicativo do sujeito ou um predicativo do objeto e aparecer antes dos substantivos, ele vai concordar com o primeiro ou com a totalidade dos substantivos. Observem, estava calmo o aluno e a aluna. Calmo no singular e no masculino, porque ele vem concordando com o substantivo mais próximo ao adjetivo, com o primeiro que aparece mais próximo a ele. Já estavam calmos o aluno e a aluna, nós temos calmos no plural, porque ele vem fazendo a concordância com a totalidade dos substantivos. Como temos um substantivo no masculino e um no feminino, prevalece o masculino plural. Temos também um caso em que o adjetivo pode aparecer depois dos substantivos. Quando isso acontecer, temos também duas possibilidades de concordância. A primeira delas é se o adjetivo for um adjunto adnominal e aparecer depois dos substantivos, esse adjetivo fará a concordância com o último substantivo ou com a totalidade dos substantivos. Observe, encontramos um jovem e um homem preocupado. Aqui nós temos o adjetivo no masculino e no singular, porque ele faz a concordância com o substantivo mais próximo a ele, com o último substantivo, que é o substantivo homem, masculino, singular. Temos também, encontramos um jovem e um homem preocupados. Nesse caso, a concordância do adjetivo está sendo feita com a totalidade dos substantivos, certo? Temos também a possibilidade do adjetivo ser um predicativo e aparecer depois dos substantivos. Neste caso, a concordância é feita obrigatoriamente com todos os substantivos. O aluno e a aluna estão aprovados. Observem que neste exemplo, os substantivos aparecem antes do adjetivo, certo? Então, ele apareceu concordando, o adjetivo aparece concordando com a totalidade dos substantivos. Como temos um substantivo masculino e um substantivo feminino, o adjetivo, ele é colocado, então, fazendo a concordância no masculino plural. Se nós tivéssemos os substantivos todos femininos, é claro que, sendo um adjetivo biforme, ele também ficaria no feminino. Aqui prevalece o masculino plural, porque nós temos um substantivo no masculino e um substantivo no feminino. E agora, vamos aos exercícios. Peço então que vocês façam a leitura do texto na página 358 e resolvam os exercícios 1, 2 e 3 que estão nas páginas 358 e 359. Depois, façam a leitura da parte teórica que se encontra nas páginas 359 a 361. Ficando alguma dúvida, vocês marquem um asterisco para que possamos conversar a respeito delas durante a nossa live. Resolvam também os exercícios 4, 5, 6, 7 e 8 das páginas 362 a 364. Bons estudos, boa sorte e até já! Um beijo!